Olá, boa tarde, Grupo Sobrapa. Boa tarde, Grupo Sobrapa. Boa tarde, canal Coisas de Cideres. Hoje nós vamos começar uma live aula falando a respeito de narcisismo na adolescência. Eu, Cideres, psicanalista, coach em desenvolvimento social, e o professor José Aparecido de Siqueira. E esse tema é bastante importante, porque a gente tem filhos, netos e pessoas que a gente ama que também têm filhos e netos, e nós temos os nossos vizinhos, nós nos preocupamos com os jovens, não é mesmo? Nós queremos ver os nossos jovens bem. Então, o tema da nossa aula é narcisismo na adolescência, pela ótica da psicanálise e da neurociências. O tema que nós vamos desenvolver é o desenvolvimento cerebral, narcisismo saudável e patológico, redes sociais e intervenção psicanalítica. Esse tema é central no desenvolvimento humano, porque nós já passamos pela fase da infância, a última aula foi a respeito da infância, e hoje nós vamos falar a respeito do desenvolvimento humano, do narcisismo, que é normal a todo ser humano. O narcisismo não é todo patológico, todos nós somos narcisistas, é normal o narcisismo na vida do ser humano, e ele precisa ser saudável, ele não pode ser doentio. O narcisismo na adolescência, nós vamos entender como o cérebro adolescente está em formação e como isso impacta a identidade, as escolhas e também a formação do cérebro adolescente. Como isso vai impactar também as escolhas, as relações, e como a psicanálise e a neurociências pode contribuir com uma escuta mais cuidadosa dos nossos jovens, especialmente no contexto das redes sociais, onde hoje os nossos jovens estão totalmente inseridos. O narcisismo, na perspectiva psicanalítica, não é algo negativo, é constitutivo do desenvolvimento do eu. Na adolescência, esse narcisismo se reorganiza. O sujeito deixa o narcisismo infantil e começa a construir uma identidade própria, ainda instável, ainda se reorganizando. E é nesse período que surgem tanto formas saudáveis de autoafirmação, quanto manifestações mais frágeis e defensivas, ou mesmo infladas de si próprio. É nessa fase, inclusive, que muitas vezes o adolescente ele faz com que os pais se confrontem ali, as mães em especial, que gostam tanto do abraço de seus filhos, com o seu filho dizendo: mãe, não me abrace na frente dos meus amigos. E até mesmo aquelas falas cheias de gírias, cheias de modos de falar que os pais não aceitam, falando, por exemplo, sem noção, nada a ver, pagar mico, ou tiozão, tiozona, quadrado, travado, falas nesse estilo. O que são essas falas? Essas falas são mecanismos de defesa, de autoafirmação, que o jovem usa para estar ali se protegendo, se reafirmando.
E quando o filho diz para a mãe, mãe, não me abraça na frente dos meus amigos, não quer dizer, esse filho não está dizendo, mãe, eu não te amo. Não, de forma alguma, mãe. O que ele está, sem perceber, dizendo ou tentando dizer é: eu preciso experimentar quem eu sou, sem ficar conhecido apenas como filho da minha mãe, como filho do meu pai. E quando uma mãe e um pai percebem isso, essas etapas, a mãe e o pai, eles vão ajudar, contribuir com um narcisismo mais saudável de seu filho, baseado não apenas na segurança interna, mas e também não apenas na aprovação externa. Esse filho vai desenvolver um narcisismo mais coeso, mais saudável, mais estável. Mas agora, pessoal, eu vou passar para o nosso querido professor Siqueira, porque ele tem muito, muito mesmo a contribuir conosco, porque se tem alguém que entende de adolescente e ajudou os adolescentes durante muitos anos, é o professor Siqueira, professor José Aparecido de Siqueira, professor universitário, professor de letras, professor de literatura brasileira e por aí vai, com muitas atribuições. Ele vai agora estar contribuindo aqui na nossa live. Boa tarde a todos, boa tarde, Cideres. É sempre um prazer estar aqui com você, com todos que nos ouvem. Boa tarde a Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Boa tarde ao pessoal de Coisas de Cideres, que com certeza prestigiarão essa nossa aula. E deixando de lado toda essa titulação aí, que a Cideres é sempre simpática, mas assim, eu sou o professor Siqueira, conhecido como tal, né? Sou psicanalista clínico, nessa condição que eu falo com vocês hoje. E é um assunto, como já dito por ela, extremamente interessante, né? De fato, eu como sou professor, né, eu comecei no ensino fundamental, depois eu fui para o ensino médio, na universidade, e, de certa forma, eu já perpassei por todas essas fases aí, né, educacionais. Eu tive muito contato com adolescente mesmo, conforme já dito. E adolescente quer dizer estar em crescimento. Adulto quer dizer crescido, mas adolescente quer dizer estar em crescimento. E esse assunto nosso é de extrema importância mesmo, porque nós estamos vivendo momentos caóticos, momentos críticos, né? Na, nessa educação, nós estamos passando por um pedaço aí que a gente vai alinhavar algumas coisas a respeito disso, e o narcisismo está presente. O narcisismo está presente na nossa vida, sempre esteve, né? Desde longa data, sempre esteve. O narcisismo na criança, no adolescente, no adulto, e hoje o assunto nosso é específico, né? É o narcisismo na adolescência, que é um tema abordado por diversos autores da psicanálise, entre os mais famosos, né? O Freud, Sigmund Freud, Donald Winnicott e Heinz Kohut, também, né? Não deixando de lado, Melanie Klein também fala um pouco disso, Bion fala um pouco disso, mas vamos nos ater a esses três, né? O que é o narcisismo na adolescência? A Cidéres bem colocou isso já, né? E nós sabemos que na adolescência o jovem passa por profundas transformações corporais, emocionais e sociais. E é comum haver um aumento de investimento em si mesmo, pela aparência,
pela identidade, pelos desejos, pelas opiniões, e um espaço no grupo, né? Lugar no grupo, pertencimento. Os jovens estão sempre em busca disso aí, né? E ainda mais hoje, com as redes sociais, né? Está bem aflorado. Esse movimento pode parecer egoísmo, mas muitas vezes faz parte do desenvolvimento normal. Isso vai acontecer com todos os jovens, né? Freud entendia o narcisismo como um investimento da libido no próprio eu. Na adolescência, parte da energia psíquica volta-se novamente para o eu, enquanto o sujeito procura responder perguntas tais como: quem sou eu? Como os outros me veem? O que eu desejo ser? A quem pertenço? E existem algumas características, né, frequentes nessa indagação aí. Há uma preocupação intensa com a aparência e com a imagem corporal. Haja vista o uso de selfies, né, de essas posturas. As pessoas viajam para a praia, fazem posts, fazem selfies e mostram, né, a exuberância do corpo. Essa visualização para eles é importante, mas nós não podemos descartar a ideia de que existe um narcisismo, um narcisismo doentio aí, né? É importante é o narcisismo, sim, saudável, mas o patológico não, né? Então, essa preocupação leva uma sensibilidade às críticas e ao julgamento das pessoas, a oscilações entre sentimentos de grandiosidade e insegurança, busca de reconhecimento e validação, a uma idealização de ídolos, grupos ou causas, né? Há uma necessidade de privacidade e afirmação da própria individualidade. Então, como é que o Winnicott vê esse aspecto, né? Para ele, a adolescência é um período em que o indivíduo precisa encontrar um modo autêntico de existir. Um certo grau de egocentrismo é esperado e não deve ser confundido automaticamente com patologia. O ambiente familiar e social suficientemente bom, que é uma expressão muito usada por Winnicott, né? Ele fala da mãe suficientemente boa, do ambiente facilitador, do ambiente suficientemente bom. Ele fala desses requisitos. Então, o ambiente familiar e social suficientemente bom favorece essa travessia, essa passagem, né? Essas transformações, porque ele vai passar. O Corrute, o Heinz Corrute, e ele enfatizou a importância da empatia e da validação emocional. O adolescente necessita de figuras que o reconheçam e o ajudem a construir uma autoestima estável. Quando há falhas importantes nesse processo, podem surgir sentimentos de vazio, vergonha intensa ou necessidade exagerada de admiração. Então, numa contraposição aí, você deve falar um pouco mais sobre isso, eu acredito, Cideli. Uma contraposição entre o narcisismo saudável e patológico. O que acontece no saudável? Há uma construção da identidade, um desenvolvimento da autoestima, uma busca de autonomia e a capacidade crescente de reconhecer o outro. Já no patológico, no doentio, há uma necessidade constante de admiração. Há um sentimento de superioridade, de inferioridade extrema, uma dificuldade em empatia, uma palavra muito usada odiernamente, né, nos dias atuais. Há uma intolerância às frustrações. O jovem não aceita frustração. Ele não está habituado a receber um não dos pais, a receber um não do professor, a receber um não do chefe lá no trabalho. Então,
Isso já vem lá de trás, conforme você mesma disse, vem lá das raízes, vem lá de trás, da criação, né? Dos limites. Aí ele aprende na adolescência, ele vai se acostumando a receber um não. A vida não é só assim. Tem esses percalços, né? E então, as relações marcadas por exploração ou idealização excessiva. Resumindo, para devolver a fala para você, um certo narcisismo é esperado na adolescência e participa da formação da identidade. O desenvolvimento saudável envolve gradualmente a passagem de uma preocupação centrada em si para uma capacidade maior de amar, trabalhar, cooperar, estabelecer relações recíprocas com os outros. Aí eu devolvo a fala para você, depois a gente retoma novamente, se deres. Ok, professor Siqueira, muito obrigada. E para continuar as falas do professor Siqueira, vamos ver o porquê de que o adolescente ele age assim. A neurociências, ela está muito ligada à psicanálise, já que nós falamos de inconsciente. Por quê? Porque a formação do jovem, ela ainda está sendo feita ao longo da vida, até ali os seus 30 anos. Então, a neurociências, eu sou pós-graduada também em neurociência, pessoal, e a neurociência mostra que o cérebro adolescente ainda está em maturação. O córtex pré-frontal, responsável por planejamento, julgamento e controle de impulsos, ainda não está completamente desenvolvido. E, em contrapartida, o sistema límbico, que é ligado às emoções do sujeito e recompensas, está altamente ativo. E isso cria uma tendência natural a buscar validação imediata. A gente percebe muito isso nos nossos jovens, reagir emocionalmente de uma forma intensa, ou positiva ou negativa, e valorizar recompensas sociais rápidas. E então, de acordo com a neurociência, do cérebro adolescente ainda está amadurecendo. E esse córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões, planejamento, continua em formação. Enquanto esses sistemas que são ligados a emoções e recompensas sociais vão funcionar de uma forma intensa, e por esse motivo, a opinião dos colegas tem um enorme impacto. Você percebe mãe, você percebe pai, porque você deve estar prestando atenção em com quem o seu filho está interagindo. Mas, assim, saber lidar e conversar bastante para que você seja um grande amigo do seu filho, para que você não esteja o proibindo de falar, mas que você o ensine a estar demonstrando e colocando para fora os seus sentimentos, porque se o pai e a mãe não interagir com esse jovem, não permitir a ele falar, não falar com ele sobre sexualidade, desejos, sobre a vida social, sobre como interagir ou não com pessoas, outras pessoas vão tomar o seu lugar, porque os pais, no final de semana, no lugar deles estarem querendo estar focados apenas em si mesmo e no seu descanso, quem é pai e mãe deve estar também focado nos seus filhos, estar focado em observar a postura dos seus filhos, estar conversando com esses filhos, estar permitindo que o seu filho faça com você a cura pela fala, que o seu filho esteja conversando com você. Então, a relação social vai doer, mas se houver rejeição e a aprovação vai gerar uma grande satisfação,
Mas quando a gente interage socialmente, nem sempre, como o nosso querido professor Siqueira já colocou, nós vamos apenas ter benefícios, nós também teremos frustrações. E é preciso que o nosso jovem consiga conviver com isso. Frustração é difícil em qualquer idade. Imagina para o jovem que está numa fase onde tudo é muito intenso no sentimento dele. Então, pessoal, nós devemos estar olhando bastante para isso. O narcisismo saudável na adolescência, ele vai incluir a busca de ter uma identidade, a formação do self, senso de identidade. O jovem, ele vai necessitar de reconhecimento, então é bom que vocês, pais, estejam ajudando seus filhos a ver no que eles são bons, estar elogiando, não de maneira excessiva, além da normalidade, porque quando você elogia algo que não está bom também, você não ensina o seu filho a estar melhorando. Você pode estar falando sobre como ele pode melhorar nisso ou naquilo, incentivando a fazer cursos na parte que você vê que existe uma deficiência e estar elogiando aquilo que você percebe que ele é bom. E essa experimentação de papéis sociais e a construção da autoestima, essa fase é muito importante. E é nessa fase também, pessoal, que o adolescente, quando ele está construindo a sua identidade, que ele vai observar mais o corpo, as popularidades que ele está conseguindo, inclusive em redes sociais, a aparência, o desempenho, a imagem que ele está demonstrando nas redes sociais. E se os pais estiverem ali ouvindo, conversando, a necessidade de validação alheia vai diminuir, vai ser mais moderada. Esse jovem vai começar a se reconhecer por si próprio, pelas qualidades que ele mesmo percebe que tem, sem precisar de maneira excessiva da validação alheia, porque a validação alheia que o jovem busca nem sempre é saudável. Muitas vezes os jovens podem se meter em confusão buscando uma validação desnecessária, fazendo coisas que talvez no futuro vá estar lhe causando algum prejuízo. Então, pessoal, essa fase é como se o jovem ele estivesse esculpindo uma estátua de si mesmo. Isso é esperado, é necessário também. É nessa fase que ele vai se perguntar indiretamente, será que eu sou bonito? Muitas vezes o filho fala, mãe, eu sou feio. Eu tenho um filho, e às vezes ele fala, mãe, eu sou feio, não sou? Não, ele está querendo ouvir de mim. É claro, a mãe acha lindo, você é muito lindo, meu filho. Ele quer saber, será que eu sou inteligente? Será que me reconhecem como alguém inteligente? Será que as pessoas gostam de mim? Quem eu sou? Quem eu sou? O que é que eu tenho de qualidades? E os pais podem ajudar, porque cada pessoa é um ser único. E nós não somos iguais. Então, pais também não estejam comparando seus filhos uns com os outros ou com os filhos de outros parentes. Porque cada ser humano é único e possui a sua subjetividade totalmente única nesse mundo. Mas agora eu vou novamente passar para o professor Siqueira para que ele esteja continuando a contribuir conosco. Indo nessa linha de raciocínio aí que você adota, Cidelis, há pais que realmente não sabem conduzir isso aí, né? Eles comparam os filhos com os colegas de escola, né? Fulano tira nota boa, por que você não tira? E às vezes até desmerece, né? Você tirou 7, por que tirou 7? Você é aluno que merece 10, quer dizer, às vezes os pais desconhecem as características, as peculiaridades, as singularidades do seu filho. Você falou muito bem da subjetividade. Então,
os jovens, eles estão nessa fase de expectativa, eles estão querendo, sim, que sejam reconhecidos, que sejam bem aceitos. E a paz, eu não digo isso na modernidade, né, porque a geração agora está modificada, mas os pais mais antigos, eles repetiam, reproduziam comportamentos que eles tinham com seus pais anteriores, né? Ou seja, os adolescentes de hoje, fazendo uma referência aos avós deles, né? Então, há uma tendência em reproduzir. Mas quando você falou do corte cerebral, é interessante porque ele não para de amadurecer tão cedo quanto a gente imagina, né? Ele, até 25 anos, pelo menos, é o que se conhece agora, né? Até 25 anos, ele está em fase de amadurecimento, né? O, é a parte responsável pelo planejamento, pelo controle dos impulsos, né? Pela tomada de decisões, e a última a terminar a mielinização, né? Por isso que seguro de carro é mais caro antes dos 25. Olha que interessante, que metáfora interessante, né? Que comparação interessante. Tem um pico, né? Chamamos de pico de volume, a massa cinzenta nossa cerebral, do córtex, atinge o pico lá pelos 11, 12 anos. Nas meninas, e 14, 15 nos meninos. Depois disso, começa a poda sináptica das sinapses. O que é isso? O cérebro elimina conexões fracas para ficar mais eficiente. Olha a transformação que vai passando, né? E estudos com ressonância mostram mudanças na substância branca do cérebro até os 30 e 35 anos. Ou seja, nosso cérebro ainda está refinando conexões de longa distância, né? Existe uma plasticidade também para a vida toda. Amadurecer é mudar de comportamento. E eu tive uma paciente deles que ela se julgava insuficiente. Ela falava que eu me acho insuficiente. Aí eu questiono, né? Insuficiente em quê, né? Por quê? Então, não conseguia agradar aos pais, às pessoas, né? Teria que conversar muito com essa adolescente, e descobriu a raiz disso daí, né? E hoje, você falou muito bem da neurociência, qual que é, qual que é a posição, né, na neurociência na adolescência? Mostra que o cérebro do adolescente não é um cérebro infantil, nem um cérebro adulto em miniatura. Trata-se de um cérebro em intensa reorganização, que ajuda a compreender características típicas dessa fase, como impulsividade, busca por novidades, sensibilidade emocional e formação da identidade. Você já disse isso. Então, durante a adolescência, ocorre uma remodelação importante nas conexões neurais. Algumas conexões são fortalecidas, enquanto outras são eliminadas, que é essa poda sináptica que eu falei, né? Tornando o cérebro mais eficiente. Então, você falou muito bem do sistema límbico. As estruturas como a amígdala cerebral e o sistema de recompensa tornam-se altamente ativos, que favorece o quê? Favorece a intensidade emocional, busca por prazer e novidades, maior influência dos amigos, tendência à impulsividade. Então, nós não podemos deixar de lado esse entendimento, né? E a neurociência trabalha muito bem essa questão atualmente. Muitas vezes o adolescente sabe o que é correto, mas tem dificuldade em agir de acordo com esse conhecimento em situações de forte emoção ou pressão social, ou até pressão mesmo dos pais, né? A dopamina, por exemplo. A dopamina força o quê, né? Há uma grande sensibilidade no sistema dopaminérgico
relacionada à recompensa e à motivação. E isso aí, redunda no quê? Favorece o quê? Favorece a curiosidade, a criatividade, a aprendizagem, a experimentação. Então, mas pode aumentar a vulnerabilidade, se deres. Por quê? Aos comportamentos de risco, ao uso de substâncias, é uma fase perigosíssima, né? Uma fase muito, muito favorável a esse tipo de coisa, porque ela está em busca de novidades, né? E há uma dependência das redes sociais, hoje é uma dependência. Há jovens que se você retirar o celular dele, né, tem uma abstinência de 2 horas, ele entra em surto, né? Por quê? Ele não tem esse controle, esse equilíbrio emocional para poder fazer uma dosagem do uso, né? E causa uma impulsividade. O cérebro é altamente plástico. Por quê, né? Porque ele praticamente, nessa fase da adolescência, e é uma janela, vamos dizer, uma janela aberta para aprender habilidades, para desenvolver valores, para consolidar os hábitos, para fortalecer vínculos afetivos. Então, experiências positivas têm grande potencial de impacto, assim como experiências adversas também. As emoções intensas, né? O cérebro adolescente, Cideres, é particularmente sensível à aceitação e rejeição social. O grupo de amigos exerce grande influência porque a necessidade de pertencimento é biologicamente importante nessa fase. Olha só. Também, né? Porque nós somos seres biopsicossociais. Então, o sono, o que acontece, né? Mudanças hormonais alteram o ciclo circadiano, fazendo com que muitos adolescentes durmam mais tarde. Olha aí, ó. Tenham dificuldade para acordar cedo, necessite de 8 a 10 horas de sono. E sabe-se muito bem que se o jovem for privado, mesmo o ser humano for privado de sono, né? Isso afeta o quê? A memória, a atenção, o humor e o desempenho escolar. Então, só para não prolongar mais, esse processo se articula com aquilo que o Eric Erickson, que é um especialista no assunto também, né, chamou de busca pela identidade. Ele, juntamente com Sarah Jane Blakemore, destacam que a adolescência não deve ser vista apenas como uma fase de tempestade e estresse. Ou seja, mas um período de extraordinária capacidade de adaptação, criatividade e aprendizagem. Então, resumindo, Cidelis, o cérebro adolescente, ele é mais emocional, ele é mais sensível às recompensas e ao grupo, ele é menos regulado pelo córtex pré-frontal, altamente plástico e capaz de aprender, voltado para a exploração e a construção da identidade. Portanto, a adolescência é uma fase de vulnerabilidade, mas também de enorme potencial para o desenvolvimento humano. Aí eu volto para você. E falando em toda essa dinâmica envolvendo a neurociências, nós também devemos nos voltar falando sobre o narcisismo saudável, que existe mesmo no adolescente, pode haver, se ele sofrer muitas críticas, se os pais não o tratarem de maneira amorosa, se desde criança ele for aquela criança cobrada de maneira excessiva, houver muita comparação entre ele e os irmãos, entre ele e outros filhos, muita punição, ele pode sim desenvolver o narcisismo patológico. E esse narcisismo patológico, ele pode aparecer onde há uma necessidade excessiva
da validação externa, justamente porque esse jovem está com uma fragilidade emocional enorme, uma tristeza assim que ele não consegue suportar. É uma fragilidade muito grande que ele tem a críticas, porque ele ou não aprendeu a ser criticado, talvez tenha pais que mesmo um desenho que ele coloriu ele de qualquer jeito, a pessoa já diga que é uma obra de arte, vai validar de maneira excessiva, aquela criança nunca vai ser corrigida, vai ser ensinada desde cedo que tudo que ela quiser, ela pode, é como se fosse o rei da casa, eu acho que é Bion que fala a respeito disso, não é mesmo, Siqueira? Quem é que fala a criança como bebê, o rei, o bebê, O rei da casa, né? O rei da casa. Isso, o rei da casa. Então, pessoal, essa criança, ela sem limite algum, ela vai ter uma fragilidade extrema diante de críticas, porque ela não aprendeu a lidar com críticas. E muitas vezes também a dificuldade em lidar com críticas pode estar relacionada justamente a ser criticado de maneira excessiva e ter aprendido ali a ser uma pessoa que o tempo inteiro não consegue acreditar em si mesmo, porque o tempo todo ela é desvalidada, e na desvalidação do pai e da mãe, ou a criança vai ser aquela que diz, você está dizendo que eu não posso, mas eu posso, eu vou, e vai querer fazer até mais, ou vai ser realmente aquela criança que vai se encolher. Isso aí vai acontecer quando o amor for falho. A mãe que ou ela é a mãe, é o seio mau e o seio bom. Que não soube colocar o amor numa dosagem necessária. E o outro ponto é o uso de si mesmo como um espelho constante para estar ali o tempo todo reafirmando os pais, porque o meu pai e a minha mãe acham que eu tenho que ser assim, então eu tenho que ser assim. E a criança e o jovem vai se formando, deixando de adquirir um self, seu próprio, desenvolver o seu próprio eu, para estar desenvolvendo um eu de acordo com a expectativa dos seus pais, e isso não é algo saudável para o jovem. Ele vai estar precisando o tempo todo, ele vai aprender a não olhar para si e descobrir quem ele é, porque ele vai ser apenas o espelho do desejo do outro. E essa dificuldade vai gerar nele uma busca constante de admiração, primeiro dos pais e depois ao longo da vida de outros, o que vai fazer com que ele também tenha dificuldade de ser frustrado. E uma dificuldade também de ser empático, já que ele não aprendeu que o outro também tem dores e que ele também tem que se importar com as dores alheias. Não sou apenas eu que sofro. Quando eu olho para mim, eu também tenho que olhar para a dor do outro. E se a pessoa não aprendeu isso, como é que ela vai ter empatia? E ainda nós temos aqui as redes sociais que ampliam o narcisismo. E nessas redes sociais, elas vão funcionar como um amplificador desse processo, onde os jovens vão buscar likes, visualizações, seguidores, e vão se tornar ali de uma forma imediata, ou validação ou desvalidação. Mas eu vou deixar que o professor Siqueira também continue falando um pouco, né? Mas, assim, antes disso, eu vou falar que na clínica psicanalítica, muitas vezes o adolescente, ele não está apenas se exibindo, ele está tentando sustentar um eu, ele está
tentando apenas sustentar uma identidade que ele não consolidou ainda, que ele ainda não conseguiu formar. E o sintoma não é uma vaidade em si, a maneira que ele se mostra, mas é uma tentativa de existir psiquicamente através do olhar do outro. A escuta psicanalítica, ela não vai moralizar a maneira do jovem agir. A escuta psicanalítica, ela pergunta: o que esse jovem precisa que não está conseguindo simbolizar? Que tipo de reconhecimento está faltando na história dessa pessoa, desse jovem ou desse adulto que deixou de ser jovem agora? Ou até a gente leva isso para o resto da vida. E como ele constrói valor próprio fora do olhar externo? Será onde é que essa pessoa vai construir um valor próprio sem precisar do olhar externo? É preciso que nós, como psicanalista, enquanto analista, estejamos ajudando a pessoa ao longo da sua vida, desde a infância, na adolescente, na vida adulta, a construir uma personalidade, um self, um senso de individualidade, onde ele perceba suas próprias qualidades e não precise tanto que o outro lhe esteja validando, onde ele próprio reconhece: sei quem eu sou, sei o que eu quero, sei onde eu quero chegar, e então a validação do outro é importante, sim, mas até um certo ponto, porque eu sei quem eu sou, o que eu quero e onde eu quero chegar. Mas com essa fala eu passo novamente para o nosso querido professor Siqueira. Muito obrigado, Cidelis. Tem um historiador crítico social americano, Cidelis, chamado Christopher Lasch, que escreveu A Cultura do Narcisismo. Ele ficou muito famoso pelos livros, né, sobre cultura, sobre família, narcisismo na modernidade. E nesse livro que ele escreveu em 1979, Cultura do Narcisismo, ele aponta algumas coisas interessantes que vão ratificar tudo isso que você falou já para nós aí. Ele argumentava que as transformações da sociedade moderna favoreciam um tipo de personalidade marcado por quê? Por necessidade constante de aprovação, pela preocupação excessiva com a imagem, medo do envelhecimento e da morte. Quem fala muito bem sobre envelhecimento, sobre a questão do idoso, é a nossa colega que está presente, é a Ângela Almeida. Tem um trabalho maravilhoso sobre o etarismo. Eu costumo falar do ageísmo também, né? Então, ela faz uma discussão muito sóbria, muito interessante sobre a questão do idoso, respeito, e o Lasch já cantou essa bola aí, né? Então, esse medo do envelhecimento, por quê? Até provocado por preconceitos, por críticas, por olhares, né, discriminatórios. E, mais além, busca incessante por sucesso e reconhecimento, relações superficiais e instáveis, sentimento de vazio e insegurança por trás de uma aparência de autoconfiança. Então, para o Lasch, Christopher Lasch, o narcisismo não era sinônimo de amor exagerado por si mesmo, mas uma forma de fragilidade psíquica e dependência do olhar dos outros. Então, ele continua, né, na sua crítica, dizendo que as redes sociais transformaram a exposição da vida privada em algo cotidiano. Likes, seguidores e visualizações podem funcionar como medidas simbólicas de valor pessoal, algo que provavelmente, né, esse autor aí veria como uma intensificação da necessidade de reconhecimento externo. Esse culto pela performance, né,
A pressão para ser produtivo, muito isso nas indústrias, nos trabalhos, né? Você tem que produzir, tem que produzir. Aí uma forma exacerbada de exigir esforço humano da pessoa, né? Causando estresses dos mais variados. Tem muita gente, a gente percebe isso, Cideres, na educação. Muitos professores, né, tirando licença médica, se afastando do trabalho por estresse emocional, pressão, quer dizer, é um colapso, né, na sociedade em função de tudo isso que a gente está dizendo. Então, essa pressão para ser produtivo, feliz, saudável, atraente, bem-sucedido em todas as áreas da vida, produz, eu citei um exemplo da educação, que é um exemplo isolado, mas existem outros, né? Uma permanente autoavaliação. O indivíduo torna-se, ao mesmo tempo, produto e consumidor de sua própria imagem. Como Lasch dizia, né? Ele observava uma dificuldade crescente em estabelecer vínculos duradouros. Atualmente, muitos autores discutem como a lógica da rapidez, do consumo e da hiperconectividade podem contribuir para relações mais instáveis e para o medo da vulnerabilidade, né? E por trás de tudo isso está uma ansiedade, uma solidão, uma sensação de inadequação, uma necessidade contínua de validação. Nesse aspecto, Cideres, o narcisismo que o Lasch descreve não é a grandiosidade pura, mas uma combinação paradoxal da autoestima frágil e a necessidade de admiração. Ser visto pode parecer mais importante do que ser. Olha, ser visto é mais importante do que ser. Engraçado, Cideres, ser é um verbo latino, esse, que deu a palavra essencial. Esse, em latim, significa ser e estar. Então, o que é essencial é o que é. O que é importante, né? Eu estou em busca do essencial ou estou em busca do frágil, do passageiro, do efêmero, não é verdade? E isso não significa que todos se tornaram narcisistas, mas que a cultura favorece valores ligados à imagem, à competição e ao reconhecimento imediato. Claro que existem críticas a esse autor, né? Alguns, alguns críticos dizem que ele idealizou excessivamente o passado, que ele generalizou características culturais para toda a sociedade, que ele subestimou aspectos positivos. Mas, vamos voltar os nossos olhos para a modernidade, o que a gente vê hoje? Influenciadores digitais, economia da atenção, cultura dos algoritmos, comparação constante nas redes sociais, busca por visibilidade, viralização, transformação na vida íntima em espetáculo, né? Há uma necessidade de você se expor para mostrar que aquela família, como é que é a família margarina que as pessoas falaram, né? Parece que a família está bem, está todo mundo sorrindo, mas no fundo há uma sombra. Tem um livro interessante, Sideres, conhece Conhecer a Sua Criança Interior, que a autora, uma autora alemã, ela fala da criança sombra e criança sol. Não é de graça que o Jung vai buscar esse arquétipo que é sombra, né? Nós escondemos algumas coisas. A sombra esconde. Então, a criança sombra, ela esconde no inconsciente alguma rejeição, alguma coisa, algum trauma, né? É muito interessante essa posição do Lasch, porque ele já identificou em 1979, né? Quanto tempo atrás? Uma cultura que a busca por reconhecimento e a gestão da própria imagem, hoje, ocupa um lugar central, muitas vezes coexistindo com sentimentos de insegurança, vazio e dificuldade em construir vínculos profundos. Então, Cideres, para encerrar minha fala, acho que nós já estamos caminhando para o final, né? O, o Freud, ele entendia a adolescência como um período de reorganização dos impulsos e das identificações da infância.
O jovem precisa se separar parcialmente das figuras parentais e encontrar novos objetos de amor ideais. O Lacan enfatizou que a identidade nunca é algo completamente fixo. Ela é construída na relação com o desejo do outro, pais, cultura, linguagem, grupos sociais, e pelas identificações que o sujeito assume ao longo da vida. Hoje nós estamos falando da adolescência, nosso programa hoje, nossa aula de hoje é sobre adolescência, né? Mas, para fechar, a adolescência uma fase decisiva no desenvolvimento humano, marcada pela identidade versus confusão de papéis. Então, aí é aquelas perguntas, né? Quem sou? O que quero ser? Quais são os meus valores? Depois que você falar, Cidéres, se você tá, falta quantos minutos para nós terminarmos? Olha, Siqueira, faltam uns minutinhos ainda. Eu vou falar aqui rapidinho e vou passar novamente a fala para você, para a gente se despedir do. Eu quero ler um poema depois. Tudo bem. Então, pessoal, nós vimos que o jovem ele tem uma hiperatividade muito grande. Por quê? Porque o hipocampo dele está em desenvolvimento, o cérebro não está totalmente desenvolvido, ele precisa muito da validação externa dos amigos, e os pais podem ajudar, e a psicanálise também. Por quê? Porque muitas vezes os pais hoje, eles não têm tempo para seus filhos. A maioria dos pais e mães trabalham e chegam em casa apenas à tarde. Os seus filhos ficam com avós, com cuidadores, com outras pessoas. Alguns vão para a escola pela manhã e à tarde vão para outra escola, em caso de pessoas que a condição não dá para estar pagando alguém para cuidar ou que não tem uma mãe, uma avó para estar cuidando ali. Então, os pais precisam de tirar tempo para interagir com seus filhos. Colocou o filho no mundo, final de semana, você não vai querer sair com seus amigos e pedir que seu filho simplesmente se satisfaça com isso. Você tem que dar atenção e estar deixando seu filho falar com você, puxando os sentimentos do coração do seu filho, para que você esteja ajudando esse jovem a ser alguém mais saudável emocionalmente. E como a clínica psicanalítica pode ajudar? Pode ajudar a sustentar um espaço de escuta e acolhimento, sem julgar o jovem, permitindo que ele fale o que ele sente, não só na juventude, mas, na verdade, em todas as idades. Nomear também, o jovem vai ter direito, numa análise psicanalítica, de dar nome às suas emoções sem ser invalidado. Você, psicanalista aqui do Sobrapa, de outras instituições, dê espaço para que as pessoas falem do que elas sentem, sem invalidar, ou essa pessoa vai perder a naturalidade para estar falando com você. Ajudar a diferenciar quem eu sou de como eu apareço, de como eu estou sendo visto pelos outros. Existe uma grande diferença em quem você é e o que é que o outro espera de você. Então, nós devemos ser quem nós somos, independente da espera de outros. Ajudar a trabalhar limites sem humilhar esse jovem, sem humilhação. Você pode dar limites para os seus jovens, mas não precisa humilhá-lo. Você pode estar conseguindo estabelecer limites de maneira respeitosa. E na análise, nós psicanalistas vamos também estar ajudando a esse jovem perceber que ele tem limites. Nós temos deveres, mas também temos obrigação. Jovens têm que entender que numa casa a mãe trabalha, o pai trabalha, e ele também tem obrigações com as suas roupas, com seus calçados, com o cuidado da casa, com a alimentação ali, em prover, ajudar a fazer uma alimentação para a família.
não são só os pais, o jovem pode estar aprendendo a contribuir desde cedo com todo esse trabalho. Isso faz parte do crescimento e desenvolvimento desse jovem para a sua vida adulta. E nós, como psicanalista, enquanto psicanalistas, vamos favorecer a construção de um eu mais estável internamente e ampliar um repertório simbólico, que é a fala, incentivar ele a escrever sobre os seus sentimentos, através da arte, ensinar a sublimação, que, na verdade, é algo bom para cada um de nós, estarmos sublimando, se você não consegue falar, colocar através da arte o seu sentimento, refletir, parar e pensar como foi o meu dia hoje, o que é que eu tirei de proveito disso, daquilo, o que é que eu realmente achei. E os pais permitir que seus filhos falem, sem estar o tempo todo podando e criticando o ponto de vista do jovem, para que ele tenha liberdade de estar criando um self mais coeso, mais sólido, mais saudável. E, pessoal, olha, eu quero agradecer a todos, pedir para vocês deixarem o like aqui no canal Sobrapa, no canal Coisas de Cideres, e vou passar para o professor Siqueira, que ele vai ler um poema para a gente, para encerrar. Muito bem. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença da nossa querida Ângela Almeida, do nosso querido Bio Fontes, que estão aí para prestigiar essa nossa conversa. Agradecer a você, Cideres, pelo convite mais uma vez. Agradecer a Sobrapa, a Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, que nos proporciona essa oportunidade magnífica de estarmos aqui todas as quartas-feiras à tarde para discutirmos esses assuntos de relevância. E eu me despeço lendo um poema, A Beleza da Adolescência. Me permitam. Entre o sonho e a descoberta, existe um tempo inteiro em que o coração se reinventa e o mundo ganha um cheiro novo. É tempo de asas e perguntas, de riscos que viram caminhos, de quedas que ensinam voos, de amigos que viram família escolhida. A adolescência é fogo e é flor. É coragem misturada com medo. É vontade de mudar o mundo. E, ao mesmo tempo, entender quem se é por dentro. É olhar para o futuro com brilho nos olhos e construir, dia após dia, o próprio nome, o próprio jeito, a própria história. Que nunca se perca a beleza desse tempo intenso, verdadeiro, único e inesquecível. Porque ser adolescente é ser ponte entre o que fomos e tudo o que ainda podemos ser. Muito grato pela audiência de vocês. Um grande abraço. Muito grata. Estou aqui olhando se eu consegui colocar a nossa querida professora Sônia. Ela estava tentando entrar. Bom, olha, professora Ângela Almeida, psicanalista, muito obrigada pela presença. Bio Fontes, muito obrigada pela presença. E muito obrigada pela presença também da professora Sônia. Eu não sei se ela conseguiu entrar. Eu apertei aqui para tentar ajudar, mas eu não tenho certeza se ela entrou ou não. Deixa eu ver aqui, ver todos na chamada. Se ela entrou aí, um abraço para ela também. Um abraço, Sônia. Pessoal, muito obrigada a todos. Que Deus abençoe o meu lado, o professor Siqueira, professor Ângela, Bio Fontes, de todos nós. E que Deus nos dê muita paz e até a nossa próxima reunião, na próxima semana, na quarta-feira, a respeito de mecanismos de defesa. Obrigada a todos pela presença. Deixem seu like, se inscrevam no canal Coisas de Cideres e principalmente no canal Sobrapa, onde vocês, na Universidade Sobrapa, onde vocês vão assistir aulas todos os dias às 20 horas da noite. Até mais, pessoal, de segunda a sexta-feira.